Vamos ouvir então, meus irmãos, a pregação da palavra do Senhor nesse momento. O texto da pregação desta manhã é o texto de Tiago, capítulo 5, versículos 19 e 20. E esse texto tem uma citação de Provérbios, que também aparece na carta de Pedro. Por isso, então, faremos a leitura de Provérbios, depois onde essa mesma citação aparece em 1 Pedro e, finalmente, no texto de Tiago. Então, Provérbios 10, versículo 12. O ódio excita contendas, mas o amor cobre todas as transgressões. Agora vamos ao texto de 1 Pedro 4, versículos 7 e 8. 1 Pedro 4, versículos 7 e 8. Ora, o fim de todas as coisas está próximo. Sede, portanto, criteriosos e sóbrios a bem das vossas orações. Acima de tudo, porém, tende amor intenso uns para com os outros, porque o amor cobre multidão de pecados. Agora, vamos ao texto da pregação, Tiago, capítulo 5, versículos 19 e 20. Tiago, capítulo 5, versículos 19 e 20. Meus irmãos, se algum entre vós se desviar da verdade e alguém o converter, sabei que aquele que converte o pecador do seu caminho errado salvará da morte a alma dele e cobrirá multidão de pecados. Até aí, a leitura da palavra do Senhor. Nós vamos, mais uma vez, dirigir ao Senhor a nossa oração. Ó Senhor Deus, Pai bendito, ouviremos agora a exposição da Tua palavra. Rogamos a graça do Senhor para esse momento, pois sem ela, a Tua palavra não pode ser anunciada de fato, não pode ser entendida, não pode ser guardada, não pode ser praticada. A exposição e todos os frutos decorrentes dela dependem do Senhor. Por isso oramos, pedimos que o Senhor ajude aquele que fala para que o faça integralmente e sinceramente no poder do Espírito Santo. E ajude aqueles que ouvem para que ouçam com integridade, com fidelidade, com mansidão e acolham a exposição como a palavra do Senhor. Nós oramos, pedimos isso tudo em nome do Teu bendito Filho, o Senhor Jesus Cristo. Amém. Amados irmãos em nosso Senhor Jesus Cristo, como é evidente, chegamos hoje ao final da epístola de Tiago. E vocês devem lembrar o que aprendemos no primeiro sermão. Tiago escreveu a comunidades cristãs dispersas que estavam vivendo sob uma terrível pressão por causa da perseguição. Então, de fato, os leitores desta carta, os leitores originais, tiveram de enfrentar provações que testaram a autenticidade de sua fé.
E é por isso que, ao longo da epístola, Tiago enfatizou a necessidade da fé prática, manifestada em obras de justiça, em perseverança em meio ao sofrimento e uma vida comunitária genuína. Agora, que chegamos ao final, observem que Tiago não conclui a sua carta com uma complexa formulação doutrinária, mas ele conclui com uma exortação pastoral e de profunda relevância para a vida da comunhão dos santos. Assim, então, ao olhar para os versículos 19 e 20 do capítulo 5, chegamos aqui e encontramos o ato supremo do amor comunitário, a saber, a restauração de um irmão que se desviou do caminho da verdade. E é por isso, então, irmãos, que eu vos anuncio a palavra de Deus nessa manhã sob o seguinte tema: o amor que restaura, a tarefa final da fé prática. O amor que restaura, a tarefa final da fé prática. E nós veremos 3 pontos. O primeiro, o perigo, o desvio da verdade. O segundo, a ação requerida, o resgate de um irmão. E o terceiro, o resultado final, a salvação eterna. Então, o nosso primeiro ponto, o perigo, o desvio da verdade. Observe então como Tiago começa o versículo de número 19. Mais uma vez ele diz: meus irmãos. Esta é, sem dúvida, uma forma afetuosa e recorrente de tratamento por toda a epístola, e ela está sublinhando que esta exortação final se destina à vida interna da Igreja de Cristo, se destina à comunhão dos santos. E nesse contexto, com essas palavras, a Igreja é vista como a família da fé. Pensando na última pregação, a Igreja não é como uma máquina cujas peças vivem de forma independente. Ela não é como um time de futebol, com cada jogador buscando sucesso. Ela não é como uma empresa que oferece serviços. Ela é como uma família na fé, na qual, vejam bem, o amor nos leva a ter uma responsabilidade uns para com os outros. É isso. E poderíamos, meus irmãos, pensar em muitas formas como o mundanismo nos atinge exatamente nesse ponto. Mas eu vou mencionar apenas 2 formas: consumismo e individualismo. Eis a mentalidade que nos cerca. O mundanismo nos leva a pensar que a igreja existe para nos servir, que ela tem líderes e voluntários que devem fazer todo o trabalho pesado. Então, nessa mentalidade, como é que cada pessoa se vê? Como um cliente. Poderíamos dizer que a igreja seria, nessa mentalidade, um tipo de restaurante. O que esperamos? Esperamos, na melhor das hipóteses, e talvez como cristãos reformados, esperamos que o culto tenha uma boa ordem, que haja boa pregação, que haja algum cuidado pastoral e diaconal quando nos for conveniente. E nós queremos nos envolver o mínimo possível. Então, entenda bem o que direi agora. Nesse caso, a igreja passa a ser a casa onde nos reunimos, mas não o lar onde vivemos. E você pode perceber a diferença? A casa onde nos reunimos para o lar onde vivemos.
Se em algum momento, então, nesse caso, quando se tem essa mentalidade, se em algum momento as coisas não funcionam como queremos, então podemos escolher outra casa para nos reunir. Não estou falando do prédio, mas da igreja. Ou, até pior, podemos não escolher casa nenhuma e dizer: eu posso usufruir dos mesmos benefícios que a igreja dá em minha própria casa, ouvindo boas pregações na internet. Essa é a mentalidade consumista e individualista. Muito se poderia dizer sobre ela, mas o tempo não nos permite. Agora, numa família, o pensamento é diferente. Numa família, certamente nós temos muitos privilégios. É bom estar numa família. Mas pense, numa família também temos muitas responsabilidades mútuas, que podem ser resumidas da seguinte forma, e eu digo numa família saudável. Na família, cuidamos uns dos outros. Entendem isso? Na família, cuidamos uns dos outros. Mas por que isso é necessário também na família da fé? Porque existe um perigo. Qual perigo? Eis o perigo. Se alguém entre vós se desviar da verdade. Aqui está o perigo. Fica evidente aqui que esse alguém é um irmão dentre vós. Mas quando é que um irmão se desvia da verdade? Devemos pensar no que Tiago está apresentando por toda a carta como verdade. A verdade para Tiago não se refere apenas à ortodoxia, à doutrina correta, mas ao que chamamos de ortopraxia, a uma vida no caminho da justiça, uma vida correta. Portanto, o desvio da verdade aqui denota um afastamento substancial da justiça prática que Tiago veio ensinando por toda a carta. Um comportamento moral que não se alinha com uma fé viva e prática. Desviar da verdade se refere a um abandono do caminho que se deve andar e não apenas a uma discordância intelectual. Mas desviar-se da verdade, tanto em aspectos do conteúdo da fé, aspectos doutrinários, quanto em aspectos práticos, que é a ênfase de Tiago, é, no final das contas, desviar-se de uma pessoa. Essa pessoa designou a si mesma como sendo a própria verdade. Desviar-se da verdade implica, afinal de contas, em afastar-se de Jesus Cristo. Então, é um perigo real, fatal, de consequências eternas. É claro que quem se afasta de Jesus Cristo está abandonando sua fé e está se afastando da vida na fé. Por vezes, isso tem aparência de um simples afastamento da congregação. E, por vezes, quem se afasta pode lançar muita fumaça. Pode fazer acusações, especialmente contra os líderes da igreja, contra a sua estrutura, ou contra uma pessoa ou outra. Pode, talvez, apresentar discordâncias sobre questões práticas ou teológicas. E até pode ter razões nas suas discordâncias. Mas, amados irmãos, quem não escolhe o caminho do amor, mas o caminho da crítica, o caminho da murmuração, o caminho do afastamento da igreja, já não está mais seguindo a Cristo, mas se afastando dele.
porque aqui está claramente o caminho que Cristo propõe a nós. Então entendam, quando há uma igreja de Cristo, e como a chamamos aqui nesse texto, a família da fé, quando há uma igreja de Cristo, por mais fraca que ela seja, por mais defeituosa que ela seja, se ali nessa igreja fraca, defeituosa, Cristo imprimiu as suas marcas, e vocês sabem quais são: pregação fiel da palavra de Deus, disciplina bíblica e administração correta dos sacramentos, então essa é uma igreja de Cristo. E abandonar essa igreja de Cristo para ir para uma seita, para ir para uma falsa igreja, para ficar em sua casa, com qualquer desculpa que seja, significa, antes de tudo, um problema no coração, um problema de abandonar a Jesus Cristo. Quando alguém se afasta de Cristo, na doutrina ou na vida, então nos perguntamos: que ação Cristo requer de nós? Isso nos leva ao segundo ponto. A ação requerida, ainda no versículo 19. O resgate de um irmão, eis o que o texto diz. E alguém o converter. Então, qual é a ação crucial requerida da igreja? É a de converter. Mais precisamente, converter significa trazer de volta. Em outras palavras, conduzir a pessoa que se afasta novamente a Cristo. Se afasta de Cristo e é conduzida novamente a Cristo. Esta não é aqui uma ação institucional, mas é aqui, entendam bem, uma iniciativa pessoal. Uma iniciativa ativa requer uma ação, uma iniciativa de intervenção fraterna. O irmão se afasta, então a pessoa intervém. Uma iniciativa nascida de um amor que vigia para o bem de seus irmãos. Note bem que a responsabilidade recai se alguém o converter, ou seja, qualquer crente atento que, ao ver o seu irmão se afastar, toma para si a tarefa de restaurá-lo a Cristo. Essa tarefa pode chegar até os presbíteros da igreja, mas ela não começa com os presbíteros da igreja. Ela começa com os membros da família da fé. Você viu ou percebeu o afastamento? Você não precisa pegar o pacote das coisas que você viu, de tudo que você percebeu e dizer: olha, presbítero, resolve aí essa bronca. Não. Há alguém. Esse alguém quem é? É você. Você viu? Você percebeu? Você teve amor suficiente para ter a percepção? Então quem deve agir? Você. Começa com os membros da família da fé. Quem são os responsáveis? Todos são responsáveis. Ser membro de uma igreja significa que assumimos responsabilidades familiares mútuas. Somos irmãos em Cristo. Cristo nos incumbiu de cuidar uns dos outros. E aqui batemos, então, diante de uma parede. O que você e eu preferimos? O que queremos? Nós queremos uma igreja perfeita e pronta. É isso que queremos. Nós queremos uma igreja onde tudo vai bem. Onde eu nunca vejo o pecado de ninguém para não ter que fazer nada.
onde eu não tenha que lidar com crises, com problemas, com decepções, com frustrações, com murmurações e nada. Todo mundo no seu cantinho, ninguém vê o pecado de ninguém, ninguém precisa tratar o pecado de ninguém. Olha que delícia, meus irmãos, que igreja maravilhosa! Mas, pensamos, caso aconteça algum problema nessa igreja, quem deve resolver são os oficiais da igreja. Os tratamos como se fossem funcionários. Eles devem trabalhar para nós. Eu não quero lidar com o pecado de ninguém. Tem bomba para desarmar, chama o esquadrão antibombas. Deixa eu dizer a você, à luz do que estamos aprendendo aqui. Se você pensa assim, eu tenho uma notícia triste. Você ainda não sabe o que é a igreja. Você ainda não entendeu que Cristo trabalha por meio dos membros da igreja. Não entendeu como o Espírito Santo ensina na carta de Paulo aos Efésios, capítulo 4, versículo 6. Ouça e faça correlação. Há um só Deus e Pai de todos. Então todos estão como família. Ele é o Pai de todos. O qual é sobre todos, age por meio de todos e está em todos. É isso. Todos os membros da igreja estão unidos a Cristo e têm o Espírito Santo. Foram ungidos como profetas, sacerdotes e reis. Todos nós temos o ofício como membros do corpo de Cristo. Todos temos responsabilidades como integrantes da família da fé. Então, pare de se iludir. A igreja não é um restaurante para você vir, ser servido com a pregação, o culto, e ir para a sua casa viver a sua vida de forma individualista. Olhe para as imagens. A igreja é o corpo de Cristo. A igreja é a família de Deus. A igreja é o templo do Espírito Santo. Você é membro do corpo, você é integrante da família, você é pedra no templo do Espírito Santo. Você tem responsabilidade para com os demais. Você não pode agir como Caim, quando Deus lhe perguntou sobre o seu irmão Abel. Não sei. Acaso sou eu tutor do meu irmão? E o que responderemos agora? Deus declara que sim, você é. Hoje, nossos irmãos de Araraquara farão sua pública profissão de fé. E uma das perguntas será: você assume o compromisso de dedicar sua vida inteira ao serviço do Senhor como um membro vivo da igreja dele? E a resposta que esperamos, que eles digam, um por um: assumo. Não é? Mas se você é membro dessa igreja, você já respondeu isso. Teve um dia que você veio à frente e disse: assumo. Então você deve lembrar, você fez esta promessa diante da igreja e diante do Deus triuno. Então você deve fazer valer a sua promessa. Você deve estar atento à vida de seus irmãos para ver se eles estão seguindo a Cristo ou se eles estão se afastando de Cristo. O afastamento, de fato, é geralmente progressivo. E por isso mesmo, muitas vezes não é claro. Então, como podemos perceber que um irmão ou irmã está se afastando da verdade? Eu posso perguntar aos pais aqui presentes, e vocês também entendem um pouco desse assunto, crianças.
Se eu perguntar aos pais presentes: olha, meus irmãos, como é que vocês sabem quando o filho de vocês começa a ficar doente? Como é? Eles vão dizer: ah, pastor, isso é óbvio. Quando meu filho começa a ficar doente, os sintomas começam a aparecer. E eu perguntarei: mas como assim? Ah, pastor, sabe aquele meu filho que gosta de comer muito? Ele para de querer comer, ele fica sem apetite. Eu digo: tem alguma coisa estranha com esse menino. O outro diz: não, pastor, meu filho parece um rojão dentro de casa, correndo para lá e para cá, mas de repente o mesmo menino cheio de gás está amuado num canto, brincando com um carrinho quase sem força. Ele não quer fazer outra atividade, ele tem sono excessivo, a febre aparece e outros sinais. Então eu digo: ah, tem alguma coisa errada com meu filho está doente. Quando alguém se afasta de Cristo, também há sinais visíveis. Primeiro e claro, falta de apetite na palavra de Deus. Você não quer lê-la e a pregação parece muito chata. Indisposição para a oração. Indisposição para estar no culto solene. Uma luta para sair da cama. Desinteresse nos irmãos e na comunhão. Afastamento progressivo da comunhão dos santos. Não tem alegria de estar com os seus irmãos. Indisposição para servir a igreja. Indisposição para tratar os pecados dos irmãos ou problemas na igreja. Ih, não mexe com isso, deixa quieto. Disposição para criticar, murmurar, de forma direta ou indireta. E ênfase em preocupações secundárias que depois se tornarão a desculpa para o rompimento. O caminho quase sempre é exatamente este. Posso dizer com mais de 26 anos de pastorado. Então, se você ama seus irmãos e você percebe alguém com esses ou outros sinais semelhantes, se você percebe, não precisa dizer ao pastor Elianai, ao presbítero ou ao diácono. É sua responsabilidade, como membro vivo do corpo de Cristo, agir em amor para o bem de seus irmãos. Como farei isso, pastor? Como? A pregação do último domingo já nos mostrou o primeiro passo. Comece sempre com oração. Não comece como se você fosse um policial. Oi, meu irmão, por que você está faltando culto? Às vezes, de forma grosseira. Você não é um inquisidor, você é um irmão. Então você vai começar com oração, como vimos na pregação passada. Mas depois você vai avaliar: esse irmão talvez não esteja tão perto de mim como eu gostaria. Então primeiro traga essa pessoa para perto de você, para que você possa entendê-la, para que você possa amá-la, para que você possa servi-la, para ver se ela tem necessidades, para suprir suas necessidades, para ajudá-la. Traga para perto, convide para a sua casa, insista. Se ela disser não, convide de novo. Se disser não, convide de novo. Apele, mas não deixe que seu irmão escape de entre seus dedos. Orou? Chamou para perto? Agora, faça perguntas. Tente entender o que está acontecendo. Não seja um juiz que se assenta para julgar, mas um irmão que quer entender para ajudar. Faça perguntas. Aconselhe. Instrua. E talvez nesse processo todo você perceberá: precisa mais do que conselhos e instrução. Precisa de exortação. Então exorte. Chame ao arrependimento. Mas faça isso não numa estrutura legalista de passos.
faça isso dentro de uma estrutura de amor. Lembre-se, sua própria fé deve ser manifesta na prática do cuidado de seus irmãos. Então, o cuidado fraterno e amoroso que visa a restauração de um irmão que está se afastando de Cristo, é aqui em Tiago, uma obra de justiça que revela que nós mesmos nos submetemos a Cristo. E com a ação restauradora, então firmemente estabelecida, no versículo 19, Tiago passa agora a descrever as profundas e abençoadas consequências desse ato no versículo 20. Então vamos para o último ponto. O resultado final, a salvação eterna. Veja aí esse resultado em sua Bíblia, no versículo 20. O versículo 20, então, serve como uma justificativa teológica para servirmos em amor uns aos outros, e oferece uma promessa abençoada que motiva a difícil tarefa de confrontar e restaurar um irmão que se desvia. Nós temos aqui dois resultados profundos e eternos que emanam desse amor, desse ato de amor, tendo aqui uma conexão de causa e efeito. Tiago diz: sabei que aquele que converte o pecador do seu caminho errado salvará da morte a alma dele. A alma aqui, sem dúvidas, é a alma de quem se desvia. A morte aqui refere-se à morte espiritual e eterna, que é a consequência final de um pecado não confessado. Então, ao intervir, ao trazer de volta o pecador, o crente torna-se então um instrumento para resgatar uma vida que está no caminho da perdição. E veja, na sequência lemos que quando fizer isso, cobrirá multidão de pecados. Esta cláusula, cobrirá a multidão de pecados, explica como é que a alma é salva da morte. O ato de levar o irmão ao arrependimento e de volta a Cristo, efetivamente esse ato, ou nesse ato, se cobrirá a multidão de pecados do irmão que se desviou. Então, por causa de Cristo, quando nos arrependemos dos nossos pecados, encontramos graça. Nossos pecados são perdoados. A linguagem aqui, eles são cobertos pelo nosso perfeito mediador. Então, a cobertura dos pecados aqui é decorrente do arrependimento e agora da confiança renovada de quem se desviava. Aqui é importante observar que a frase cobre multidão de pecados não é uma invenção de Tiago. Sabemos, ela tem origem em Provérbios 10, 12. E Provérbios 10, 12 nos ajuda a entender Tiago. Provérbios 10, 12 estabelece um contraste fundamental entre as forças destrutivas e as forças restauradoras dentro da comunidade da aliança. Eis o que diz Provérbios 10, 12. O ódio excita contendas, mas o amor cobre todas as transgressões. Em outras palavras, o ódio nos faz expor o pecado do próximo. Com que objetivo? Destruição. É o paralelismo antitético. Se o amor restaura, o ódio destrói. Então, em nítido contraste, o amor age de forma restauradora. No contexto de Provérbios, cobrir significa perdoar, deixar de lado, neutralizar as ofensas dos outros para preservar a paz. Então, em vez de usar o pecado de alguém como uma arma para criar um conflito, excitar o ódio, o amor cobre com perdão e graça.
Exatamente essa dinâmica que Tiago está aplicando no final de sua carta. Então surge a pergunta: o que fazemos com os pecados uns dos outros? Estamos admitindo, não somos uma igreja perfeita. Todos nós temos pecados e pecamos, todos nós uns contra os outros. O que fazemos com os pecados uns dos outros? Se nós buscamos a restauração do amor do irmão, queremos conduzi-lo novamente a Cristo, isso é amor. Então o irmão pecou contra mim, mas a minha preocupação não é vindicar a minha justiça, a minha honra ou qualquer coisa. Eu quero restaurá-lo a Cristo. A restauração aqui é, em Provérbios, Tiago e também 1 Pedro, um sinal de amor. Mas, se o meu irmão pecou contra mim, ou se eu vi nele algum pecado, e por meio de fofoca, críticas e murmurações, eu, em vez de cobrir, eu trago à luz o pecado dos outros, meu objetivo não é restauração. Qual é? Destruição. Se cobrir visando a restauração é amor, trazer à tona por meio de fofocas, críticas e outros meios com o objetivo de destruir, é demonstração de quê? De ódio. Como vocês podem ter notado, Pedro também usa esse texto de Provérbios 10, 12 em sua carta. 1 Pedro 4, versículos 7 e 8, ele insere essa citação de cobrir os pecados num contexto teológico final, a urgência do fim dos tempos e a vida contracultural da igreja no fim dos tempos. E nesse contexto, Pedro diz, olha, irmãos, nós precisamos ter amor intenso uns para com os outros. Versículo 8. E então ele apresenta como a principal virtude comunitária, que nesse caso de Pedro vai fundamentar a hospitalidade e o serviço. Depois você veja o contexto. Ele vê o amor como a principal virtude comunitária, que promove o serviço e a hospitalidade. Mas ele diz a manifestação mais prática e profunda desse amor é demonstrar perdão a seus irmãos. Um perdão que supera a ofensa. Um perdão que busca o bem do outro. Provando então de fato que o amor cobre multidão de pecados. Assim, meus irmãos, tanto em Tiago quanto na carta de Pedro, a citação de Provérbios 10, 12 se dá em um contexto que reafirma que a vida comunitária de cuidado mútuo na igreja local é o instrumento que o Espírito Santo usa para a nossa perseverança na fé. Então, colocando de outra forma, para que fique claro, eu pecarei contra vocês. Vocês pecarão contra mim, todos nós pecaremos uns contra os outros ainda nesta vida, enquanto vivermos, infelizmente. E quando pecarmos, quem pecou sente fraquezas. Às vezes, quem foi alvo do pecado sente fraquezas. Como é que com tantos erros e fraquezas em nosso meio, nós ainda podemos nos manter de pé como uma igreja de Cristo? Porque o Espírito Santo diz que somos uma família, que cuidaremos uns dos outros. Deus garante nossa perseverança também através do cuidado mútuo da igreja local. Conclusão lógica e óbvia. Você não pode ser crente sozinho.
Porque quando você pecar, você nunca será capaz de levar a si mesmo ao arrependimento. Deus usa instrumentos. Não existe crente isolado. Se você cortar o dedo e colocá-lo à parte, ele morre e apodrece. A igreja é um corpo. Portanto, não podemos viver de forma isolada. Cristo nos uniu de uma forma que todos nós dependemos uns dos outros para perseverar. Então agora, meus irmãos, percebam o privilégio bendito e doce que Cristo nos envolve. Ele nos torna instrumentos de sua graça, do seu amor e do seu cuidado, uns para com os outros. Ele morreu para a salvação de suas ovelhas e disse claramente que ele não quer que se perca nenhuma delas. Cristo ama as suas ovelhas. Ele quer bem às suas ovelhas. Ele deseja protegê-las, alimentá-las, conduzi-las à vida eterna. Mas esse cuidado acontece de forma prática através dos membros do seu corpo na igreja local. Portanto, irmãos, num mar de igrejas que funcionam como negócios, num mar de cultos centrados nos homens, num mar de abuso pastoral de todos os tipos, de religiosidade de aparência, como seguiremos o caminho contracultural? Talvez alguns, com o rótulo de reformado, dirão: basta-nos a pregação fiel e a boa ordem no culto. Mas, amados irmãos, devemos querer muito mais do que isso. Cristo deve ser reconhecido como profeta, sumo sacerdote e rei, não somente na pregação, não somente no culto, não somente nos sacramentos, mas na vida da igreja, no cuidado que temos uns para com os outros. Entendam, em Cristo Jesus, por causa de Cristo Jesus e para Cristo Jesus. Que assim seja. Que a nossa fé se torne visível por meio do nosso amor mútuo. Olhem então para toda a carta de Tiago. Olhem agora para esses dois últimos versículos e lhes direi sobre a restauração de um irmão que se desvia. Eis aqui a obra de justiça. Eis aqui o instrumento da perseverança. Eis aqui a face da vida comunitária. Amém.